Agora, a Bíblia lida e explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Estamos de volta e eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia na mão. Se você não estiver, pegue a sua Bíblia e abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos continuar o nosso estudo na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no famoso Sermão da Montanha. No nosso último programa nós vimos a primeira parte do que é considerado o corpo do ensino ou dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte, e vamos continuar hoje esse ensino tão precioso, tão importante. Então vamos ler juntos agora Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Diz assim a bendita palavra de Deus: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nós vemos que nesse texto Jesus continua a ampliar o alcance ético do seu ensino. Ele continua a trazer para o coração a aplicação do texto da palavra de Deus, contrariando a ética superficial e legalista que era prevalente naquela época. Jesus queria sim uma ética. E a pregação de Jesus aqui no Sermão do Monte tem um conteúdo ético forte, mas era preciso que se entendesse que o fundamento dessa ética era a própria palavra de Deus. E era preciso que o alcance da palavra de Deus chegava até ao coração, ou seja, chegava até a motivação e penetrava então as intenções do coração. Jesus aqui foca agora o sétimo mandamento: não adulterarás. Diz o texto: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. De novo, é preciso lembrar que Jesus não está igualando os dois atos. Ele não está dizendo que olhar para uma pessoa com desejo é adultério. Mas ele está dizendo que se alguém olhar para alguém com desejo impuro, já está cometendo pecado. Para Deus isso já é considerado pecado e isso precisa ser lidado. Talvez naquela época houvesse essa noção de que desde que não houvesse o ato consumado, não era considerado pecado. Quando no coração talvez um homem já estivesse com o seu pensamento focado em uma pessoa, desejando-a de forma ilícita e alimentando em sua mente e em seu coração pensamentos lascivos, pensando que Deus não se importaria com isso, porque afinal ele não cometeu ou não cometeria o ato do adultério. Jesus lembra aos seus discípulos que o ouvem que o Senhor conhece o coração, que o Senhor pesa as intenções, a intenção do coração, e isso era importante. Portanto, era importante sim que não se cometesse adultério, mas era igualmente importante que a pessoa não alimentasse na sua mente e no seu coração pensamentos impuros e lascivos. E veja que Jesus aqui não restringe isso somente aos casados, ele restringe também a todo homem.
Ou seja, se alguém olhar para outra pessoa desejando-a, já está cometendo adultério no coração. E novamente no texto, ele traz duas ilustrações para fixar esse tema na mente dos seus ouvintes. Ele fala aqui do olho e da mão. Veja que ele diz, e Jesus aqui não está usando essa ilustração de modo real, ou seja, não é algo que precisava acontecer, mas ele usa um exagero, uma hipérbole, para fazer a pessoa compreender que ela precisa fazer o máximo para se apresentar a Deus de forma pura. Diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É certo que o homem, especialmente, é enganado pelo seu olhar. Nós, homens, somos levados muitas vezes pelos nossos olhos, somos despertados pelos nossos olhos. E Jesus aqui não estava dizendo que devemos arrancar um dos nossos olhos, literalmente, mas podemos fazer isso espiritualmente. É interessante um texto lá do livro de Jó, em que Jó diz: eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma virgem e desejá-la. Nós precisamos fazer um acordo com o Senhor para que os nossos olhos não desejem e para que pensamentos lascivos e pensamentos indignos não adentrem o nosso coração e assim não incorramos em pecado para com o Senhor. Jesus disse que era assim que deveria ser a postura do discípulo. Igualmente, em outra ilustração, ele traz o seguinte no verso 30: se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus estava dizendo com essas duas ilustrações é que nós devemos fazer o máximo, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que não haja pecado no nosso coração, não haja intenção de pecado em nossa mente. E se houver, que nós lidemos com isso, peçamos perdão a Deus e busquemos o Senhor, nos apresentando a Ele. E por fim, Jesus novamente muda um entendimento que era comum àquela época. Veja que é preciso se lembrar que a palavra de Deus nos diz de forma clara que o Senhor intencionou que o casamento fosse permanente, que ele fosse duradouro, com a mesma esposa, com o mesmo esposo até a morte. Ou seja, o casamento para Deus sempre foi monogâmico entre um homem e uma mulher até que um dos parceiros morresse. Mas era prevalente naquela época o ensino ou a noção de que poderia se divorciar por qualquer motivo. Infelizmente, naquela época, até mesmo se um homem não gostasse do modo como uma mulher cozinhava, ele podia dar a carta de divórcio. Mas Jesus está aqui desfazendo esse entendimento, porque ele diz que se alguém repudiar a sua esposa, ele der a carta de divórcio. Essa era a postura naquela época, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus estava mudando a visão perniciosa, a visão ruim daquele tempo, em que, em muitos casos, por qualquer motivo, por motivos bobos, se divorciava de uma mulher se não se gostasse dela ou por algum motivo a dispensava e dava carta de divórcio. E Jesus coloca no lugar a questão do divórcio. O divórcio para Deus sempre foi algo que foi visto como concessão. Nós veremos isso mais adiante no próprio Evangelho de Mateus, quando estudarmos o capítulo 19, mas o fato é que Deus odeia o divórcio. Nós temos isso de forma clara no Velho Testamento. Deus odeia o divórcio. Deus jamais intencionou que o divórcio fizesse parte da relação matrimonial. Deus sempre intencionou que o homem nutrisse o amor por sua esposa e vice-versa, para que o relacionamento deles fosse duradouro. Então Jesus coloca no lugar a questão do divórcio, dizendo que ele concede, ou seja, ele permite que haja divórcio no caso de uma relação sexual ilícita. Afora isso, não existe concessão.
Não era por motivo banal, não era por qualquer motivo que se podia divorciar. E nós veremos lá no verso 19 que até mesmo o adultério, que até mesmo a traição pode ser perdoada, porque Jesus queria mostrar que aquela geração, ou que parte daquela geração, estava com seu coração endurecido e precisava ser trabalhado pelo Senhor. Você consegue perceber o alcance daquilo que Jesus está ensinando? Que é no nosso coração que nós alimentamos o mal muitas vezes, e que mesmo que ele não tenha vazão em uma ação, em uma atitude concreta, que no nosso coração podemos alimentar sentimentos e podemos alimentar pecados que aos olhos de outras pessoas estarão escondidos, mas que aos olhos do Senhor estarão latentes, patentes. Portanto, a nossa vida interior, o nosso coração, os nossos pensamentos também devem ser entregues ao Senhor, para que possamos segui-lo com inteireza de coração, para que possamos, com a nossa consciência e com o nosso coração limpos, apresentar a nossa vida cada dia ao Senhor, para que Ele faça a diferença em nós. Ou seja, a nova ética, a ética de Jesus amplia, vai além do que aquilo que a nossa sociedade diz. Até mesmo algumas religiões dizem: nossa ética vem do nosso coração, nossa ética vem porque ela está firmada na própria palavra de Deus e firmada no amor de Deus. Agimos certo e devemos agir corretamente porque o Senhor nos ama e porque Ele colocou o seu Espírito em nossa vida. Essa é a postura do discípulo, essa deve ser a nossa postura ao conhecermos Jesus. Veremos no nosso próximo encontro que Jesus continua a trazer novo entendimento e novas implicações daquilo que era prevalente na sociedade e na religião daquela época. E até lá então, que Deus te abençoe e te guarde. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.